Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. E a gente vai seguir aqui. Hoje, terça-feira, nós vamos ler o livro, a carta, né, de Paulo aos Tessalonicenses 1 e 2. São duas cartas pequenas, então a gente consegue fazer numa leitura só, até para a gente compreender o contexto do que Paulo está falando, conversando com essa igreja. O texto, a carta, né, de Tessalonicenses, ela está muito ligada à nossa leitura lá de Atos, capítulo 16 e 17. Então, por isso que na ordem cronológica a gente então vai para Tessalonicenses, tá? Paulo acabou de passar por Tessalônica, já deixou alguns irmãos ali, né, cuidando desse povo que está ali. Então, ele começa a escrever as suas cartas justamente auxiliando os irmãos por onde ele vai passando. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, Paulo começa o capítulo 1 já agradecendo, dizendo aos irmãos o quanto ele está feliz, porque o evangelho tem sido propagado, tem sido divulgado através do próprio testemunho dos irmãos na cidade de Tessalônica, né? Então, a Macedônia e a Acaia, que são as regiões ali onde está Tessalônica, estão sendo evangelizadas porque o povo de Tessalônica realmente tem recebido o evangelho, tem buscado realmente o verdadeiro Deus, tem deixado seus ídolos, e isso serve já como bom testemunho e como uma pregação eficaz do evangelho, né? O nosso exemplo, ele fala muito mais do que palavras. Capítulo 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos,
Certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavras de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir de que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo começa falando sobre essa alegria, sobre como ele trabalhou bastante para não ser pesado para esses irmãos, para que ele não fosse de alguma maneira custoso para eles. Então ele trabalhou, ele fala arduamente, né, dia e noite, para não ser pesado para ninguém. E ele agradece muito a Deus porque esses irmãos realmente têm sido imitadores de Cristo, têm servido de exemplo e têm sido também um exemplo para as pessoas que estão ao redor, inclusive na perseguição. Então Tessalônica já está sofrendo perseguição por parte dos próprios gentios ali, né? Pelos seus próprios conterrâneos, Paulo vai falar. Assim como a Judéia, assim como em Jerusalém, os irmãos também estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus, seus irmãos, né? Capítulo 3. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Capítulo 3, ele fala
sobre como é bom, né, receber boas notícias. Timóteo foi enviado, ele fala que ele mesmo queria ter ido, mas não conseguiu, foi impedido, mas então ele envia Timóteo para que Timóteo possa ver como está os irmãos, como está indo a fé deles, como eles estão caminhando com Jesus, saber se eles estão precisando de alguma coisa. E quando Timóteo retorna, traz boas notícias de como eles realmente permanecem firmes, de como eles estão caminhando em amor, de como eles também têm saudade de Paulo. Como é bom, né, saber que a igreja está sendo então unida em amor em Cristo Jesus. Capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhe dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor Jesus, nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Capítulo 4, Paulo vai falar a respeito da ressurreição, inclusive, né? E fala sobre a questão da santidade. Então, capítulo 4, ele vai falar sobre eles permanecerem santos e irrepreensíveis até a volta de Jesus, e muito provavelmente haviam pessoas entristecidas com a morte de pessoas queridas, né? Por conta até da própria perseguição. A igreja já estava sofrendo martírio, já estava sofrendo muita opressão, muitas pessoas morrendo. Então, Paulo os consola de que na volta de Cristo todos nós estaremos diante dele, ressurretos, com os nossos corpos transformados. Então, a morte é só uma questão de dias, né? Nós passaremos e estaremos com ele, né? E todos estaremos juntos, em nome de Jesus. Capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós, saudem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Capítulo 5, Paulo começa falando, dando continuidade no final do capítulo 4 a respeito da vinda de Jesus. Então ele fala que eles devem permanecer fiéis, porque a volta de Jesus ela é certa e ela vai acontecer, e nós, os que estamos na luz, não precisamos nos preocupar, porque nós teremos muito claro os sinais da vinda de Jesus, será muito claro para nós, os que estão realmente diante do Senhor, aqueles que buscam, né, conhecer os tempos e as estações, nós vamos reconhecer a volta de Jesus com muita facilidade, né? Então a gente precisa estar sempre atento a isso. Depois ele fala sobre o cuidado de uns para com os outros. Eu gosto muito desses conselhos que Paulo dá às igrejas, porque ele fala desse cuidado mútuo da igreja, né? De que os irmãos vivam realmente sempre unidos, em amor, em consolo, em exortação uns para com os outros, esse cuidado da comunidade mesmo, né? De estar sempre um aconselhando o outro, advertindo sobre erros, sobre pecado, confrontando, trazendo realmente uma palavra que anime, né? Que esteja sempre próximos uns dos outros. Vamos para a segunda carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, essa carta só tem 3, né? Ela é menorzinha. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho.
Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa essa carta de novo, né, agradecendo, realmente dando ação de graças a Deus, né, porque eles estão perseverando mesmo diante de toda a dificuldade que ele também sofre, e ele digam perseverem, né, porque Jesus está voltando, e aí sim, o nosso sofrimento vai acabar. Capítulo 2 dessa carta. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar estas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, capítulo 2, ele está novamente alertando os irmãos em Tessalônica a respeito da volta de Jesus e o que vai anteceder isso, que é justamente a ação desse maligno, né, do próprio anticristo, que a Bíblia vai falar. Então, Paulo vai relatar um pouquinho do que é esses sinais, do que é esse poder que vai agir, né, no final dos tempos para enganar a muitos, com um poder totalmente sedutor, né? Deus vai permitir que ele seduza ainda mais, levando justamente os homens a continuar enganados, né, na mentira, e assim sejam destruídos. Capítulo 3. Vamos começar aqui, para a gente terminar. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo,
nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos o modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Paulo pede para que os irmãos orem, né, por ele e por todos que estão aí sendo de alguma maneira afligidos pelo Evangelho, e ele exorta a igreja ali de Tessalônica a trabalhar, né? Muito provavelmente havia sim um problema a respeito da ociosidade. Paulo vai falar 2 vezes nessa carta sobre essa questão de estar ociosos, de não trabalharem, de estarem se intrometendo um na vida do outro, né? Então a gente fala que quando a gente para de trabalhar, quando você fica ocioso, você tem a tendência de cuidar realmente da vida alheia, porque a sua cabeça está vazia e você tem a tendência de ficar pensando o que não se deve. Então Paulo vai pedir para os irmãos trabalharem, serem dignos, né, do seu próprio, comer o seu próprio pão. Então, para não ser pesado para ninguém, né? É isso que a gente deve fazer. E ele termina com uma grande saudação, como sempre, né? Saudando, dando a paz, liberando a graça e o poder de Deus sobre a vida dos irmãos. Amém? Então, a gente tem aí as 2 cartas que são bem pequenas aos Tessalonicenses, que Paulo escreve. Timóteo vai visitá-los. Nós estamos ali por volta do primeiro século, né? Por volta de ano 40, mais ou menos, quer ver? 50, 51, ali depois de Cristo. A igreja está caminhando, estamos em Atos lá, mais ou menos 16, 17, com as viagens de Paulo já pela Macedônia, né, ali, e Paulo está caminhando e enviando essas cartas para ir trazendo direção para a igreja que está ficando, né, por onde ele passa. Amém? Nós possamos meditar, são 2 cartas pequenas e que a gente pode extrair bastante coisa. Quando nós fizemos o estudo das cartas de Paulo, essas cartas aqui também foram muito bem estudadas. A gente esmiuçou bastante esses textos, porque tem bastante coisa aqui para a gente ver, pensar, meditar, estudar, né? Então, se você tiver um tempinho a mais aí, faça isso, com certeza. Tem bastante coisa para o Espírito Santo nos ensinar nessas cartas, amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, bora perseverar, permanecer firme aqui, última semana aí, né, de novembro. No domingo a gente já começa o mês de dezembro e para a glória do Senhor nós vamos terminar a nossa leitura, se Deus quiser, no finalzinho de dezembro. Amém? Deus abençoe.